Estamos iniciando então. Estamos iniciando a segunda parte da aula 2, cultura judaica. Vamos dar prosseguimento. Estamos falando sobre a vida nas barracas, né? As barracas primitivas. O Abraão, ele era muito... O Abraão conhecia muito bem essa questão de barracas porque a região que ele morava havia o costume também de se morar em barraca, embora houvessem as cidades, né? Eram nômades. Vocês sabem que o Abraão, ele era sumério, né? Os sumérios foram que inventaram a escrita. Ele era daquela região lá onde hoje é o Iraque. E lá é o berço das civilizações. O Éden era naquela região, né? Depois dos sumérios vieram os acadianos. Depois dos acadianos vieram os assírios. Junto com os acadianos surgiram também os caldeus. O nome caldeus vem daqueles que leem o céu. Eram os astrólogos. Não confunda astrólogo com astrônomo. O astrólogo, ele tem uma perspectiva mais mística e indutiva, né? Ele vê alguma coisa na estrela. O astrônomo vê a estrela. Vê a diferença? O astrólogo vê alguma coisa na estrela. O astrônomo simplesmente vê a estrela. Não sei se entendeu. É igual matemática e numerologia. Temos química e alquimia. Você tem medicina alopática e tem homeopática. Então você tem sempre um viés que trata da questão da indução. Então não é pela razão, é pela indução. Quem é que se movia muito por isso eram os gnósticos. O movimento gnóstico, ele não ia pela razão. Peraí, tá, mas gnóstico não vem de gnose, é razão, conhecimento. Para eles, o conhecimento limita a intuição. Então, o gnóstico, ele era muito propenso a essas coisas aí. Então, quando vocês ouvem falar de aqueles filósofos antigos, geralmente o filósofo antigo, ele era filósofo, ele era alquimista, ele era matemático, era tudo, cara. Se você assistiu o filme lá do Alexandre Dumas, o Conde de Monte Cristo, ele é um padre, né? O padre sabia tudo. E ele, coitado, ele era um marinheiro, né? Acho que era capitão, fizeram uma manobra lá para roubar a mulher dele, aquela coisa toda. Um spoiler rápido. Aí o que acontece? O padre está tentando fugir, daqui a pouco aparece na cela dele e o padre fala assim: você vai me ajudar a cavar o túnel para a gente fugir daqui? Tá assim, só. Aí o padre começa a falar as coisas, ele não sabe nada do que o padre está falando. O padre é o top das galáxias, do entendimento. Ele fala: eu só vou te ajudar se você me passar o conhecimento. Olha, aí o padre ensina tudo para ele, até outras línguas, matemática, aritmética, filosofia. Aí ele sai daquela cadeia igual o Satanás, né? Ele sai para vingar quem colocou ele lá dentro. Recomendo, assista esse filme. O Conde de Monte Cristo. Tem Netflix? Tem 3 já versões dele. A última versão é com o cara que fez o Jesus Cristo do Mel Gibson. É o Casaviel. Os magos lá de Belém era daí, desse oriente? Os magos, os magói, no Novo Testamento falam o magói, né? Os magóis, eles eram da Babilônia, do Oriente. Eles eram Olha, uma boa pergunta, você levantou uma bola interessante, tá dentro da nossa lição aqui. Mas tem gente que não estava aqui. Mas cabe bem aqui. Nós estamos falando aqui dos caldeus, né? Que era uma parte lá daquela região, da Babilônia, onde era mais específico esse pessoal aí que gostava de ler o céu. Agora você veja como que a influência judaica lá foi tão forte. Esses magos, que no Novo Testamento está escrito magói, são magos mesmo. Só que magói
diferente lá em Apocalipse, quando fala dos fármacos, que foi traduzido por não é mágico, meu Deus, nenhum feiticeiro herdará o reino do céu. Na nossa versão grega está escrito fármacos. Fármacos eram alquimistas. Inclusive a palavra farmácia vem de fármacos. Eram os caras que faziam. O senhor já viu o filme? Faziam. Como é que fala? Substâncias alucinógenas. Drogas. Então, se alguém um dia perguntar para você, pessoa que usa droga é condenável, a droga? Sim, que a Bíblia diz lá que os fármacos não herdarão o reino dos céus. Os fármacos eram essas pessoas que faziam substâncias que tiravam as pessoas do estado de consciência, as pessoas entravam em transe, ou seja, era droga. Tá? A alucinação. Mas é diferente do magói. Esse magói lá dos magos que vão visitar Jesus não eram os fármacos. Magói eram pessoas, eram sábios. Aí a influência, deixa eu falar. Né? Os magos, eles sofreram grande influência dos judeus, porque como que esses camaradas sabiam que ia nascer o Messias? Mas não escandaliza não. Né? Entendeu? Alguém disse para eles. Tanto é que eles disseram, não, nós vimos que o Messias, a estrela, está escrito que aconteceria isso. Os magóis lá da Babilônia, como que eles aprenderam isso? Agora, a influência dos judeus, meus irmãos. Viram? Então, a gente tem muito medinho, às vezes, eu não vou para tal lugar porque eu sou crente, eu vou me contaminar. Meu irmão, a vida de um cristão, o sal, farol, como um farol. Farol não escolhe lugar onde quer ficar não, meu irmão. Farol só fica nas trevas. Farol só fica em lugar perigoso, que é para avisar quem está perto. Oi, irmão, dá outra mensagem aí. Já foram 3 hoje, hein? Farol. Fala, abençoado. Não, isso. Esses magos, eles viram a estrela, eles viram a lei. Agora você está sendo meio que magói. Viram a estrela. Não, eles viram a estrela. Viram a estrela. Viram a estrela. Mas pela contagem também. É diferente do astrônomo. Não, eles não eram. Eles tinham influência de astrologia, astronomia. Mas, mano, eu quero pela fé acreditar que havia algo mais, algo superior do que uma simples informação mística neles. Porque o anjo apareceu para eles. Eita, nós. O anjo apareceu. O anjo não aparece para qualquer um. Apareceu, mandando eles para outro caminho. Aí some pra voltar. Não morrer, não. Mas foi, porque o Herodes queria pegar, queria. E ali não é o nascimento de Jesus. Aí entendeu o texto que já tinha Já 2 tinha anos nascido, aproximadamente Jesus, já né? tinha nascido. Porque Herodes está matando as crianças a partir, né, até essa idade. Isso. Não é mais a casa, né? É o local que ele nasceu, né? Não é que nasceu aquele dia lá, não, já tinha nascido. Tanto é que ele. Olha lá. Tanto é que ele mandou matar criança de 2 anos para baixo. Né? Então já tinha acontecido já há Fez uma estimativa, né? tempo. Os magos, Agora vocês vejam como que é coisa do demônio, essa coisa maligna de matar exatamente as crianças, né? A perseguição com crianças. Isso é uma coisa que é repetitivo isso na história. Você vê no nazismo, a primeira coisa que eles faziam quando entravam nas casas, aqueles SS que eles tiraram da ideia lá, eles têm relatório, tá? Eles pegavam as mães que estavam grávidas, matavam, às vezes cortavam com aquela baioneta, faziam igual os amonitas faziam assim. E quando não, pegavam a criancinha recém-nascida pelas pernas, aqueles caras da SS, eles usavam droga, sabe, né? O Hitler mandava droga para eles. Eles usavam droga, mas droga daquela pesada, que era para ir, para morrer mesmo. Eles pegavam a criança pelas pernas e batiam nas árvores, assim. Igual exatamente se faziam antigamente. Então,
O modus operandi do maligno é o mesmo. E a gente está vendo de novo agora, na nossa época aqui, aborto. O aborto, por exemplo, é isso. Tráfico de criança. Tráfico sexual. Tem europeus, a maioria é europeus que vêm para cá, já tem lugares aqui, principalmente no norte e no nordeste do Brasil, que é uma miséria tremenda. Não que não venha aqui para o sul também, mas lá é mais. E já tem, né, pessoas ali que já tratam das questões aí para satisfazê-los, né? Então veja como o modus operandi é o mesmo. Então quem acha que está na igreja, e a vida de igreja é uma vida passear no shopping, irmãos, nós estamos em batalha, em guerra. É guerra, meu. Tá brincando aqui para descontrair, mas é guerra. Então nós, cada momento que passa, cada minuto que passa, enquanto a gente está tendo essa aula aqui, pessoas morreram, né? Vítimas disso, de tráfico de escravas sexuais que também são levadas para fora do Brasil, pessoas que são enganadas, homens e mulheres. Então a maldade, ela está imperando nesse mundo e está ficando cada vez pior. Aí Jesus disse que ia chegar a tal ponto a falta de amor que muitos cristãos, né, o amor de muitos se esfriaria. Tamanha seria a maldade. Né? Então nós não estamos num passeio no parque, nós estamos em batalha. Em Efésios capítulo 6, quando fala daquela roupa lá, aquilo ali é real. Quem está vestido daquilo. Né? É a mente guardada, é a fé guardada, a despeito de qualquer coisa ruim que aconteça, qualquer... Hã? Dia mau é o dia que vem, todos nós teremos, não é só um dia mau. Tem que estar pronto. A Ação Católica agora. Não tem nada a ver. Já deram até nome para ele, já. Paulo, fabricante de tendas. Olha a tenda. Tenda do tabernáculo. Peraí, vamos andar. Aqueles no deserto. Pá. Aí não falar da tenda. Paulo, fabricante de tenda. No tempo do Novo Testamento, alguns grupos de pastores nômades e guardadores de gado ainda habitavam em barracas no campo. As tendas eram usadas também em festejos e ocasiões especiais. Hoje ainda se usa tenda, tá? Inclusive, se você pagar aí, tem uma agência de turismo. Se você vai lá para aquela região Não, mais ali, deve ter também, mas na Jordânia. Na Jordânia eu sei que tem. Na Jordânia você paga para morar, para passar lá na barraca, os caras. É um pacote que você fecha. Wi-Fi na barraca. Tem um helicóptero do lado, pode sair pra onde quiser e volta. A igreja do Júnior construiu uma tenda. Eu era de uma outra denominação faz 3 anos. É verdade, irmão? 3 anos. E o pastor. Mas dentro da igreja? Eu tenho Volta aqui, dentro da igreja. Mas isso aí não é pecado. Daí só que virou uma adoração. Pastor, Aí ele carregava as pessoas para dentro da tenda, que era a tenda de Abraão, e Deus vai derrubar, e Deus vai matar, e Deus vai... Isso aí se chama ato profético, isso é heresia. Ele botava as pessoas para orar dentro da tenda porque ali Deus ia... Atos proféticos. Eu paguei isso tudo ainda. Atos proféticos são heresia. São heresia. Gastei muito tempo. Não entra nessa. Quando você faz ato profético, você esvazia a cruz. Porque se eu preciso entrar na barraca para receber a bênção, eu vou entrar na barraca para me transformar. Eu vou entrar na barraca para... E é sempre uma moeda de troca, né? tá adorando a barraca do Não, pastor. entra aqui, seja fiel nos dízimos, nas ofertas, ou no sacrifício, eles chamam de sacrifício, né? Entra aqui, Deus vai te dar. Irmão, Deus não vai te dar nada. Ele não tem que te dar nada. Porque ele tinha que te dar, ele te deu. Cooperar na obra é uma obrigação nossa. Não é porque vai entrar na tenda, porque o lagarto migrador, o carrapato não sei de quem vai te devorar. Nada disso. Ele tá curado, pastor. Ele tá Culto da curado. libertação com o pastor Júnior. Ele tá curado, pastor. Ele tá curado. Não, mas só que isso
Depende também, né? Depende muito da visão da Vai ser agora? pastor. Isso tem 3 anos, né? Ah, Tem 3 anos. esse não existe mais, cara. Já morreu. Tem 3 anos. Já morreu. Vai lá. Cruz. Você desarmou a barraca e foi pra pular. A barraca estava aí. Às vezes, irmãos, no Novo Testamento, presta atenção aí. Quando a gente fala, lê aqui, Paulo trabalhava fazendo tendas. Fazer tendas, às vezes, se confunde o termo com trabalhar em couro, com couro. Às vezes a pessoa que trabalha com couro também era que fazia tenda. Jesus, por exemplo, era carpinteiro. Mas você sabe que na época de Jesus, o carpinteiro era pedreiro. Ele fazia casa. Sim. Também, né? Ele trabalhava com madeira e trabalhava também. Geralmente o carpinteiro fazia casa, tá? Fazia galpão. O tecton, isso aí. Tecton. E aquele Tecton. falar de Deus que os móveis apareciam. Os móveis. Tecton. Então, Falar de Deus que os móveis apareciam. não, isso aí. Outra curiosidade é que se você estivesse lá no mercado, na porta da cidade, a gente sabe que é um lugar também que as pessoas se reuniam para procurar emprego ou procurar trabalhadores. Quem trabalhava com madeira geralmente andava com um pedacinho de madeira na orelha. Quem trabalhava com couro andava com um pedacinho de couro na orelha. Então você olhava assim, já sabia de longe, esse camarada trabalha com madeira, esse aqui trabalha com couro. Olhando na orelha do cara. Esses caras colocavam assim. Irmão, não. Ô, pastor, posso mostrar a tenda aí do Júlio? Não, já deu. Fez o casamento. Bota no grupo. Nervoso, Rafael? Vamos finalizar aqui. Na tradição da Bíblia, para a nossa língua, a metáfora não aparece, mas no grego está clara. No momentos difíceis, ele se lembrando de que Deus podia comer. A questão da tenda aqui, às vezes também, irmãos, tenda é entendido também como a cobertura de Deus, né? Que a tenda de Deus repousa sobre mim. Você já viu o casamento judeu? É debaixo de uma tenda, debaixo de uma chamada rupá. Aquela é uma tenda com 4 perninhas assim, aí fica lá o rabino, a moça e o rapaz. Aí tem umas coisas bem interessantes, a moça tem que dar 7 voltas em volta do noivo, né? Essas 7 voltas representam como se fossem as dificuldades que tiver entre o relacionamento dos dois, remete às muralhas de Jerusalém que caíram quando deram 7 voltas. Então, a partir daquelas voltas que ela dá em volta do noivo, entende-se que toda a dificuldade vai ser colocada por terra. Eles são levados também, quem se casa em Jerusalém, são levados até uma porta, uma daquelas 12 portas lá. E eu não estou lembrado agora para que era essa cerimônia, mas eles vão lá e é para também se lembrar do templo. E aí eles voltam, botam um cálice coberto com uma toalhinha, e os dois pisam em cima e quebram. Por quê? É para que no momento mais alegre da vida dos dois, que entenda-se que seja o casamento, eles vão sempre se lembrar da cidade que foi destruída. Esse copo que é quebrado é para se lembrar de Jerusalém que foi destruída. Essa rupá, essa tendinha onde eles estão embaixo, representa a lei quando foi dada para Moisés lá no Monte Sinai. E os rabinos dizem, né, que é como se Deus falasse assim: vocês vão obedecer minha palavra, como se a mão de Deus estivesse sobre aquele. Você sabe lá que o Monte Sinai se cobriu, né, uma nuvem. Então eles entendem que aquela nuvem é como se fosse a mão de Deus falando assim: eu vou. A minha vontade era matar vocês, né, destruir vocês, mas com misericórdia não. Então aquela tendinha representa a mão de Deus sobre eles, né, guardando, e eles sempre se lembrarem de serem fiéis a Deus. Então tem todo um significado. Tem mais algumas coisas que eu não estou lembrando agora, mas vocês podem ver qualquer site judaico aí. Tem um canal muito legal que chama o Rabi Responde. É um rabino judeu mesmo. Tem várias perguntas que todo mundo faz para ele lá. Até o que vocês pensam do cristão, aquela coisa toda. Ele responde. O Rabi responde. Eles perguntam lá. Vê lá, de repente a pergunta lá que alguém já fez, que é a curiosidade sua. Capítulo 2, página 31.
A vida em família. Aí o Paulo na tenda, eu não sei se era assim, né? Mas devia ser mais ou menos. As casas não tinham muitos móveis. Olha lá. Olhando. Era muito comum também, irmãos, principalmente lá naquela região da Ásia Menor, Pérgamo, Tiátira, aquela cidade lá, Esmirna, Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, era muito comum as casas também terem lugar de curtir o couro, tá? Colocar cor no couro. E eles usavam vários elementos para dar cor. Naquela época não tinha tinta química. Por exemplo, a cor vermelha, até hoje, o nome vermelho é porque vem de um verme, que ele é esmagado, e o verme, quando esmaga, sai um pozinho, né, e fica vermelho. Tá? Então chama vermelho porque vem do verme. É um vermículo, né? E vem do verme, que é vermelho. Bom? Marrocos tem muito. Isso. Exato, lá tem bastante. Mas no Oriente tem ali, nessa região todinha até hoje tem. Na Índia tem muito também hoje. Você pega esse programa da Índia aí que fala das coisas da Índia, você vê, passa com um drone assim, às vezes no telhado das casas, o pessoal está curtindo o couro lá. E, irmãos, o que dá pena é que eles usam esses produtos. Naquela época lá de Paulo, lá, né, que tinha aquela curtidora lá, com o nome dela, Atos dos Apóstolos, fala. A Lídia era curtidora, né? Era curtidora de couro. Ela curtia couro. Mas hoje, eles botam produtos químicos terríveis lá na Índia e eles botam a mão, nem luva usam. E mexe aquela coisa ali, coitados, né? Dá pena. Pena. Trabalha até escravo ali. Escravo, é. Vida em família. Aí tem uma curiosidade, né? João 14. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, né? Na casa do Pai há muitas moradas. Na casa. Ali não está escrito casa, casa, né? O céu não tem casa, tá? Ih, meu Deus do céu. Começou. Vai ter mansão, vai ter. Vai ter mansão. No céu não tem casa, não tem mansão, não tem nada disso. Mansão é uma metáfora, irmãos. Se eu estou com Deus, eu estou numa mansão. Quando João viu, ele não viu o que viu, ele viu como. Ele diz assim, e era como. Então, como? Como? Ele está comparando com alguma coisa que ele conhecia. Eu acredito que era muito melhor do que ele conhecia. É uma coisa muito mais excelente. Tá? Agora não vai usar aquele texto, aquilo que os olhos não viram, o coração não viu. Isso também não tem nada a ver com o céu, tá? É só ler um versículo antes que você vai ver de quem ele está falando. Quem é? Jesus. Se não tivesse, porque se antes tivesse conhecido, não teriam crucificado. Aí ele fala, aquilo que os olhos não viram, o coração não viu. Jesus é um mistério, Colossenses fala, que estava oculto em Deus. Tá? Claro que lá no céu tem coisa que a gente nunca viu. Mas você não vai ter casa lá. Nem eu. Não precisa de casa, para que casa lá, irmãos? Vai ter irmão, vai entrar em crise existencial agora. Mas eu pensava. Você ainda, né? Construtor de casa ali, agora não tem mais lá, né? Imagina, irmão, paga o lugar. O termo usado no versículo, no capítulo 14, na casa do Pai há muitas moradas, a palavra grega é oikia. A palavra casa no grego é oikos. Não, mas tem João também fala daquele governante que tinha um filho doente, Jesus curou, e vai falar que ele e toda a sua casa se alegraram. E está escrito oikia. Oikia pode ser casa? Pode. Mas oikia é mais para convívio familiar. Então o texto diz, na família do Pai tem lugar para todos. Mas casa, a casa do Pai. Já vai, a minha casa de mãe, por exemplo. É coração de mãe, porque tem lugar para todo mundo. Então, é uma metáfora, como se fosse no coração do Pai, tem lugar para todo mundo. Mas com base em que você fala que a gente faz parte da família de Deus? Efésios, nós fazemos parte da família de Deus, está escrito lá. Somos família de Deus. Então, nós somos da oikia do Senhor. Eu prefiro ser da família do Senhor do que morar numa casa longe dele.
Pode ser. Orquia também pode ser, casa. Mas ela é mais aplicável no sentido de família. Tá? Orquia. Tá? Então é uma metáfora. Bom, é uma metáfora. O que é uma metáfora? É uma palavra tomada pela outra. Quando Jesus diz, eu sou a porta. Ele é porta? É uma metáfora. É. Vós sois o sal do mundo. Tem uns que tem até cara de sal mesmo. Mas, não somos, né? Tem que ser sal. Mas é outro tipo de sal que a gente tem que ser, né? Então é uma metáfora. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está lendo. Pastor, esse filho, o senhor falou nós somos filhos. Nós somos filhos por adoção, enxertado. Sim, somos filhos. Por adoção. Enxertado, porque nós enxertado não libera, né? É filho. Enxertado por adoção. O enxerto é a adoção, não é? O Adoção. enxerto é a metáfora para a adoção. Somos adotados. Amém. Que página que você está? Eu já estou na 31. Por aquele jeito. Na família de Jesus, por exemplo, os pais se mostram pessoas ternas, amorosas, mesmo em circunstâncias difíceis. Na parábola do filho pródigo, vemos uma situação de conflito, de tensão, mas de perdão também. A maioria das famílias podia identificar-se perfeitamente com qualquer um desses casos. Então, a gente tem vários tipos de família na Bíblia. E todos os tipos de família que a gente vê na Bíblia, irmãos, não existe nenhuma família perfeita. Nenhuma. Me mostra uma. Fala aí. Você que é bom de Bíblia. Qual família na Bíblia é perfeita? Não tem. Não tem. Até a família de Jesus chamaram ele de maluco, o homem queria internar ele. Ah, não foi? Não queria internar, mas já ele estava doido, estava fora de si. Tem mais irmãos que não queriam nem ver. Ah, não, Abraão é gente boa. Ah, gente boa? Vai dar confusão na casa dele. A mulher podia ter filho, pega a empregada engravida, agora eu sou dona de casa, olha o rolo. Não tem, irmão. Jacó, 4 mulheres, 12 filhos. Um filho deita com a mulher dele. Olha o rolo, olha o B.O. Era tudo longe do começo. É? Davi, já falamos, nem se fala. Não tem família perfeita. Ah, tá, pastor. Então, graças a Deus, hoje tem. Também não. Não tem. Perfeita não. Agora, a gente nunca teremos uma família perfeita. Agora, uma coisa a gente vai ter. Confiando em Deus, orando a Deus, é uma família feliz. É? Perfeito não tem como, né, irmãos? Porque o pecado, infelizmente, tão de perto que nos rodeia, né? Às vezes a situação está como está, não é nem por culpa nossa, mas por situações que a gente não tem, às vezes, controle. E a gente perde a paz e a oportunidade de ser uma família perfeita. Mas dentro da possibilidade, dentro das nossas limitações e possibilidades de gerenciar, a gente pode ser uma família bem feliz. Né? Dá para ser sim, apesar de tudo. Né? Você poder botar a cabeça no travesseiro, tranquilo. Problemas sempre vamos ter, né? Pensa que depois que os filhos crescem, o problema acaba? Piora, meu. Pior. Vai piorar, porque aí vem os agregados, né? É complicado. Os agregados é que são fogo. Se você tem uma filha, chega um camarada, começa a abrir tua geladeira, você já é. Né? Vai fazer xixi, deixa a porta aberta. Não dá. Ai. É difícil. Eu tô falando de mim, tá? Eu, Manuel, que nós somos de outra geração. Tem coisa que a gente vê agora, a gente não aceita. Pessoal de mais idade, né? Até um pouco mais novo que eu. Mas para o pessoal de hoje é mais... não tem nada a ver. Mas para nós é como se fosse uma violação. Por quê? Porque nós somos criados com outro ritmo. Né? E a gente, para se adaptar... é igual botar celular na mão de coroa. A gente vai se perder, mano. Bota recém-nascido, já nasce assim, ó. É impressionante. Você bota a mão o celular na mão do... ele nem não enxerga, mas já tá assim, ó. Meu Deus, como é que pode isso? É fogo, rapaz. Não é coisa de Deus, não. Fala, chefe. Fala, chefe. Fala. Pode falar. Eu falou de pai de coisa que acontece. Falei pro Jean, meu. Hoje matar. Que isso? Nunca fez.
Rapaz, eu vou botar um divã aqui, fala que eu te escuto. Pelo menos ele foi sincero, é isso aí mesmo. Minha vontade é de matar. Me amou. Mas Deus me bota numa encruzilhada que ele me manda te amar. Eu vou orar. Pô, isso aí dá um Bota no colo. Olha, deu ruim assim. Olha só, Eu falei, você falou tudo. Amor não é opção. eu peguei, eu vi É obrigação. Pode falar 2 minutos, 1 minuto. Minha filha chorando 3 vezes seguidas. Eu peguei o telefone. Aí liguei. Mas o choro da. Aí, né? Se eu pudesse, iria te enganar. Aí extravasei assim, 3, 4 minutos. Assim, Ah, não matou não, né? é desses termos, porque, sabe? Mas assim mesmo. Mexer com a filha. Vai dando glória, mano. É isso aí. É. Deus vai fazer a obra. Mas aí sarou, né? Sarou porque falou, né? Se não fala, fica. Não fala, fica só cozinhando. Olha só. Eu não posso, mas meu rei pode. Mas aquele que eu conheço pode. Estamos falando das famílias, né? Olha lá. No decorrer do primeiro século, a atitude das pessoas, primeiro século da igreja, né? As atitudes das pessoas no seio da família começou a sofrer alterações. Vocês se lembram? Antes de Cristo, lá 165, 67 antes de Cristo, lá dos Macabeus, a influência maligna dos gregos lá nas famílias, né? Querer impor goela abaixo a cultura grega, né? E muitas famílias, infelizmente, eles chamam, assimilaram, né? A palavra é assimilação. Eles assimilaram a cultura grega, mas muitas famílias não. Entre elas o nosso amigo Matatias, né? Com os seus filhos, que graças a ele começou lá aquela revolta dos Macabeus. Israel ficou independente por 120 anos, quase 100 anos ficou independente, até que chega o Império Romano lá no ano 67, 37 para frente lá, né? Aí acabou. Mas teve corrupção, política, misturada com religião, aquela coisa toda, o fariseu quis ser rei, né? Acabaram com aquela sequência de sacerdócio lá dos saduceus de Ben Zadok, né? Enfim, mas as famílias começaram também a sofrer com isso daqui. A gente percebe isso aí. Mas tivemos famílias que permaneceram, né, dentro do padrão. Era comum pais e filhos terem opiniões diferentes acerca do estilo da roupa, cosméticos, eventos esportivos, casamentos mistos, práticas religiosas e diversas outras questões. Isso aqui é claro também quando você vê lá o livro dos juízes, o livro dos reis. Um rei parecia que estava fazendo a coisa certa, vinha o filho, era pior que ele. Ou tinha um pai que era o príncipe das trevas da época lá. Aí vem um filho top. O exemplo lá que foi o Ezequias. Também. Outros foram a família massacrada, alguém se segurou, tirou, né? Depois foi rei. Mas a gente vê, em tudo a gente vê sempre Deus no comando de todas as coisas. Deus no controle, né? Deus nunca perdeu o controle. Deus nunca perdeu o controle. Por mais devastador que pareça a situação, Salmo 29 diz que Deus preside sobre os dilúvios. Já pensou o que é isso, meu irmão? Parece que acabou, né? Não, ele está no controle. Está no controle. Cristo veio, pô. Sim, mas aí ela pega esse filho mal. Veio para a descendência da mãe, mas não veio do pai, né? Aí veio. Mas a mudança não tem Sempre. Sempre tem sido. nunca. Seguro o quê? Outro? Não. Com certeza não. O chefe de família devia, ao chefe de família, né,
Isso não, mas isso não limita de a história ser mudada, né? Como ele tem- Também com isso. Aonde que eu tô? Não, tô no marido e pai aqui. 32, né? 31. Marido e pai, né? Agora tá, marido e pai. Israelitas ortodoxos. Aonde, meu Deus? 31 no último parágrafo aí, pastor. No O 31 último ali. parágrafo da página. Israelitas eram mais Ah, ortodoxos. da 31, é que eu já tô na 31, é verdade. O senhor já tá na 32? Os israelitas mais ortodoxos estavam tendo sérias dificuldades para manter intacto o seu sistema de valores em meio a uma sociedade modernista, que foi a questão lá dos macabeus, né? Após várias ocupações sucessivas por exércitos diversos países, seu senso de valores estava sensivelmente comprometido. Então, você sabe que, dependendo da nação que está oprimindo ali, a gente vê isso claramente sobre Israel, né? Nós tivemos uma nação que oprimiu mais, no caso dos assírios, já teve os babilônicos que já deixaram de jogar mais solto, né? Já tinha, inclusive, eles tinham até funções dentro do governo, no caso de Daniel, Ananias, Misael, Asaías, eles tinham funções, né? E você vai ver isso também com os medo-persas, que vai continuar. O Daniel pegou ali todo esse processo, ficou com 80 anos ainda, ele ainda era governador de uma grande satrápia, né? Tem os sátrapas. Sátrapas eram homens que governavam satrápias. Satrápias é tipo uma província. Tá? Tinha província grande e província pequena. Pelo que dá a entender, Daniel cuidava de várias satrápias, porque tinham outros governantes subordinados a ele. Olha a honra que Deus colocou. De cativeiro. E nosso Deus é especialista em transformar escravo em rei, né? Não é? Rapaz, Deus vai ter que estar na presença. Tem que estar ligado. Escravo, rei, prisioneiro e governador. Também, né? Botaram lá no Instagram assim, José dormiu escravo e acordou governador. Aí o pessoal, verdade, glória. Aí eu falei, não, tá pedindo. Esse não teve aula com taranto. Não, ó, qualquer um aqui, tá certo isso? Ele dormiu escravo e acordou governador? Aí eu falei assim, o bebê é o seguinte, e os anos que ele ficou lá, pagando lá dentro daquela cadeia lá, não conta não? Ele não, quantas vezes ele acordou lá? Aí, essa é uma vertente que geralmente quem é coach faz, né? Mas eu sou anti-coach. Acabar com os coaches. Não precisa nem ser anti-coach, brincadeira. Só tô dizendo, nada a ver. O cara não dormiu escravo. Tudo bem, na última noite sim. Na última noite. Pode negar. Não, mas na última noite. Mas lá não está escrito na última noite. Até isso pode misturar, né? Dá a entender que ele chegou na cadeia e acordou no outro dia. Ele estava acordado escravo e se tornou governador escravo. Não, aí é forçar demais, né? Mas um processo Tem que passar no processo. Uma ideia certa, o Lula Prosseguindo. contou o presidente. Nosso amigo aqui. Você sabia que no Antigo Testamento, principalmente, na época de Jesus também, o marido era chamado de Baal. A própria Sara chamava Abraão de Senhor. Baal. É porque Baal é assim. Baal é Senhor. Agora tem que tomar cuidado, em que momento você está falando Baal, né? Porque tem o Baal e tem o qualificativo, né? Jesus foi chamado de Baal Zebub, que é o Senhor das moscas. Né? Então Baal é Senhor. Tá? É um genérico, é uma palavra filisteia, né? Para Senhor. Então pode ser qualquer Senhor. Mas, em se tratando de questões religiosas, não é o nosso Senhor. O Baal é deles lá. Eles acreditavam que quando chovia na terra, era o esperma de Baal que caía. O pessoal vai falar de sexo aqui. É o esperma de Baal. Não, mas eles acreditavam nisso. O esperma de Baal caía na terra e fecundava a terra. Isso não é só. Não são só os filisteus que acreditavam nisso. Pastor, as pragas lá do Egito eram justamente para quebrar um Deus desse. Também. Deus manda e mostra.
moça quando se casava, lá no Deuteronômio capítulo 22, a moça quando se casava, virgem, ela era obrigada a guardar, a judia, né? Ela guardava a toalhinha com a qual ela limpou o sangue dela da hora que rompeu ali o ímen dela, né? Ela tinha que guardar, tá lá em Deuteronômio 22, tá tudo explicadinho por quê. Para que quando no futuro alguém chegasse e falasse assim, eu casei com você, só não sei o que, você não era mais virgem, você não sei o que lá, pai, igual. Aí ela levava os pais lá diante do sacerdote e falava assim, você está me insultando, dizendo que ó, está aqui a prova. Alguém vai dizer, mas podia pegar sangue de qualquer coisa, né? Pega pra tu ver. Naquela época não era assim não. Vai levar uma coisa que não é. Ela levava uma coisa séria, né? As coisas eram sérias. Né? Então a menina, se fosse afrontada, ela levava a prova do evento lá. Tá? Se essa moda pega hoje em dia, hein? Ah, é. Não faz isso também. Senhora? Não dá mais tempo. Então, mas o cigano ele tem essa. Filho, mas é daqui, né? O cigano não é daqui. O cigano não é daqui, eles vieram pra cá. Né? O sangue veio daqui. Mas o cigano ele tem uma. O cigano ele é daquela região lá do Oriente mesmo, né? Eles são lá. Não sei, eles são. Tem costume. Inclusive quando funcionava o casamento, funciona assim no Oriente. A gente vê isso com o Jacó, né? Aí ele falou pro sogro dele, chegou o casamento, é hoje, tá? Vamos fazer a festa, fizeram a festa. Como é que funcionava? Os parentes levavam os presentes, na África é assim até hoje. Você levava pedaços de tecido e ia enrolando na noiva o presente. Enrolando, ela chegava uma hora que ela ficava igual um casulo. Aí com aqueles presentes chegava uma hora, que é a hora de ir pra tenda dos noivos, pra lua de mel. Aí ia a festa rolando. O pessoal falava, ei, hora da festa, vai lá. Aí já mandava eles ir para as núpcias, né? E o pessoal lá continuava a festa. Aí na hora lá que acontecia o evento, né? Tem um relacionamento, aí a virgindade da moça era rompida, o rapaz molhava lá o dedo, o sangue da moça, saía da tenda, mostrava o dedo assim, esse dedo aqui, por isso que fazer esse sinal lá é um absurdo, né? É porque é coisa sagrada para eles, né? Ele mostrava o sinal do sangue, aí todo mundo lá de fora fazia. A parábola das 10 virgens está falando sobre o casamento. Fala, mas ali não fala da noiva, né? Da mulher mesmo. Ali fala das damas que acompanham a noiva. A noiva ali não aparece, né? E quem é a noiva, né? Deve ser o Dalva, né? Já cortou, mas não viu. Já ficou preocupado. Acho que a gente cortou. Será que eu sou a noiva ou sou Mas ali não aparece a noiva. a noiva? Ali aparecem as damas de companhia. Companhia que guarda a noiva, esperando ela chegar. As damas representam a igreja. Agora a noiva, quem é? Quem é a noiva? Mas vamos lá! Não é fácil não, meu amigo. Eu faço ganhar 600 mil. Não é não. O marido e pai. Página 32. Nós somos da Europa. Já falei o que tinha que falar, que já falei. Falei. Não, tem que andar aqui. Não vou andar aqui, não vou chegar aqui onde eu quero. Certa vez disse, isso aqui já falei, isso aqui já. Se coisa repetida eu não vou falar. O chefe da família, ele é um. Marido e pai. Contudo, não se pode dizer que o lar judeu do primeiro século fosse necessariamente um caminho do céu. Quer dizer, tinha problemas, né? Todos viviam felizes, não era. Era normal haver conflitos. A gente vê a própria parábola que Jesus conta do menino lá, que pede uma coisa absurda. Pai, me dá minha herança, minha parte da herança. Quem é que faz uma coisa dessa? Se você contar uma parábola dessa lá para os árabes, os caras te batem, pô. Perguntar, o que o pai deveria fazer com esse menino aqui? Ele vai matar, é isso aí, deve matar. Vai falar que é matar. Tem que matar um filho desse. Porque na cultura deles é uma coisa absurda. É como se um menino falasse assim, pra mim tu não existe mais pai, você já morreu. Na cultura, né? Pra nós, de repente, não tem, é uma coisa grave, mas pra nossa cultura, não. Não é tão grave. Não é tão grave, exato. Passa, mas pra eles lá é impensável. Impensável.
Então a maioria das famílias considerava o pai um chefe compassivo. O pai era o patriarca. O que o pai dizia estava dito. Tá? E hoje nós estamos vivendo uma sociedade, porque não sei o que lá, o patriarca, não sei o que, eu falo assim, eu sou patriarcal, sou sustentador da minha família, né, e sou tudo que você está falando que não deve ser. Por que eu não posso ser? Tem que respeitar, poxa. Eu tenho que respeitar o jeito dele ser, a gente respeita. Você tem que respeitar também a nossa perspectiva de vida. Né? Cada um tem liberdade para fazer o que quiser. Né? Então, no Antigo Testamento mesmo, até no Novo Testamento, na época de Jesus, é assim, até hoje é assim. O pai é o patriarca. Tanto é que pessoas que às vezes nem tiveram contato com Bíblia, vocês chegaram na África lá, tem uma aldeia. Você vai entrar na aldeia, você tem que falar com alguém lá. E não é com o mais novo, não. Com quem vai falar? Patriarca. Geralmente é o chefe. É o velhão, já está igual uma vírgula, está encurvado assim, né? Mas tem que falar com ele. Tem que pedir autorização. Nos nossos índios aqui assim. Na casa dele. Deles lá. Josué assim. Pesado, né? Claro, ele tem responsabilidade. Sim. E a gente vê isso com Jó também, né? Jó, um patriarca, que era tão cuidadoso que ele fazia sacrifício sem precisar. Quem é que não peca, né? Porventura, meus filhos. Mas vou fazer, quem sabe, né? Meus filhos são gente boa, mas vai que, né? Passar o cartão. Vai que. Né? Então ele já ia e já fazia. Isso mostra que o livro de Jó é um livro anterior ao livro até da história de Abraão, por exemplo. Ou mais ou menos da época. Alguns dizem que Jó morava na Arábia Saudita atual hoje, que era Uz. Não, é Ur não. Ur é o Abraão. Jó é Uz. Uz. Alguns dizem que seja Arábia Saudita. Não se sabe. E ele morreu com 200 anos, né, aproximadamente. Então era uma época dos patriarcas ainda. E na época de Abraão já estava morrendo mais cedo. Cedo, mas morreu com 140, 120. Morreu, não foi 200, mas foi para frente. Ao chefe da família se devia disciplina e respeito. Aliás, o termo hebraico que significa pai é Baal também, tá? Ou uma maneira mais carinhosa de chamar pai é Abba. Baal. Que mais? Apesar da posição privilegiada do homem, ele não devia nunca agir como um tirano. Então o pai deveria ser uma pessoa amorosa. E a gente percebe isso em alguns personagens. Quase todos, né? A gente percebe. Eu não vejo assim nenhum sentimento de afeto num tal de Acabe. Não vejo. A minha mulher dele. Então, terrível. Não vejo. No Manassés muito menos. Ezequias me faz um papelão no últimos momentos de vida, né? Quando ele mostra o templo e Deus fala assim, olha, usa lá o profeta, fala assim, por que você fez isso? Da sua descendência ninguém vai se assentar ao trono e mandou um monte de maldição. E ele fala assim, poxa, que palavra boa. É bom que aconteça isso, deixa que comigo ficar tudo bem. Não, mas o fato dele ter mostrou, ele não podia ter mostrado. O que aconteceu logo em seguida? Invadiram e foram onde ele mostrou. Não, sim, mas o fato de abriu. Ele para mostrar. Ele foi confiado demais, né? Você sabe que historicamente aqueles povos eram inimigos, né? Eles eram miguinho ali agora, né? Mas eles já ficaram suando, né? Ninguém ama ninguém, mano. Todo mundo quer só interesse, né? Isso sempre foi verdade. E a Bíblia diz lá que não houve lugar onde não mostrou. Ele mostrou até os tesouros. O apóstolo Paulo aconselha aos pais a não provocar a ira dos filhos. Então o pai tem que viver de tal forma, né, que não cause ira nos filhos. As informações que temos de José, pai de Jesus, mostram um homem bondoso e paciente.
Temos poucas informações do pai de Jesus, né? Mas o pouquinho que tem, a gente... Ó, tinha que ser muito gente boa para aceitar tudo que aconteceu, né? Não quis infamar a esposa, né? A noiva, no caso ali. Noiva, não existe namoro e noivado na época do Jesus ali, Antigo Testamento. Você já era, a moça, o rapaz, praticamente já eram prometidos. Em algumas situações já eram prometidos. No caso de Jacó, não, que ele viajou, foi lá para casa da... Né? Mas ali também, né? Teve lá uma barganha lá. É uma transição ainda, cara. Não com a esposa, né? Não com a esposa, mas com o tio dele que não valia nada. Eu não entendia como é que o Jacó casou com ele, que ele não. Como é que o cara não viu? Ele estava na festa dele, ó. Não, e porque ela era. Eles enrolaram ela e enrolaram ele também, né? Ele devia estar alegre, tá? Rapaz, ninguém queria. Tanto é que ele não reclamou nada, né? É o cara destacado, né? Ele não reclamou, Lua de Mel. Vai ver que ele ficou. Ele reclamou? Só quando ele acordou no outro dia, que ele quis dar uma beijoquinha na Kekel. Na hora que olhou, não era Kekel, era aquela vesguinha, né? Para finalizar, certa vez seus discípulos tiveram uma grande surpresa, pois encontraram conversando com uma mulher à beira de um poço. Então sua atitude de receptividade com as crianças contrastava visivelmente com os dos discípulos que desejavam afastar. Então Jesus também, como uma pessoa que teve um lar bem equilibrado, pais que o amaram com certeza, e a gente percebe também Maria uma pessoa do bem, né? E ela guardava no seu coração as coisas que eu vi. Lá no casamento, meu filho, ela é preocupada, né? Alguns dizem que era o casamento de João, né? Não Batista, o outro. Lá de Apocalipse. Não, a Bíblia não diz. Alguns dizem, tá? Não temos base para dizer isso. Aí ela, acabou o vinho, ela vai lá e fala, meu filho, acabou o vinho. Mãe, o casamento não é meu, se fosse meu não ia acabar, né? Quando ele fala, mulher, o que tem eu contigo, nós falamos, meu, outra oportunidade, vou repetir. Isso não é uma maneira mal educada de tratar a mãe. Era a maneira normal. Tanto é que Jesus fala da mesma forma com aquela mulher de Lucas capítulo 7. Mulher, né? É para resgatar a dignidade, que aquela mulher era, na visão do outro lá, uma pecadora. Mas Jesus chamou. Chama de mulher, ele está exaltando. A dignidade, sim. Era antes, né? Eu era católica. Era desses ministros católicos. Ah, sim. Mas católica. Né? Eles não concordavam com esse versículo da Bíblia. Esse da arte. Porque ele Maria, para eles, é superior até a Jesus. Né? Eles achavam assim, que Jesus tinha dado ela, respeitou ela, ele fez coisas erradas, porque ela é a. Eles fazem uma salada. Eles idolatram Maria, né? É Maria, é a Maria é mãe de Deus, Aparecida, é a Salete, a verdadeira, assim vai, né? Então, daí eles Mas não foi desrespeitosa a maneira de tratar, tá? Mas foi a maneira comum. Ele vai repetir isso em nessa outra ocasião, quando ele resgata a dignidade daquela mulher, enquanto um estava vendo uma pecadora, ele viu uma mulher digna de respeito. Essa mulher. Ele fala também para aquela outra que ia ser apedrejada. Mulher, onde estão os teus acusadores? Mulher. É tipo senhora. Equivale então para nós. Senhora. Em italiano, quando você fala respeitosamente, aqui no Brasil já, se você chamar uma mulher disso, ela vai pensar que está. Exemplo. Lá na Itália você fala é uma donna. Dona, dependendo da região do Brasil, é uma coisa até, né? É melhor não falar. Essa dona aí parece. Mas lá não, uma dona. Mas em Portugal, Lá fala o quê? Mulher? Não, mas
A moça, a rapariga, né? Então, tá nessa tá nesse questão. contexto. Tanto é que na Itália também, Madonna. Quem é Madonna? Aqui se fala rapaz. A Madonna é a Maria, a Nossa Senhora, né? Deles, Madonna. Então, Pastor, na cruz ele não diz para João, filho, a mulher, eis aí teu filho também, né? Muito bem lembrado. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Mulher. Então, é uma forma carinhosa e respeitosa de falar. Então, só para fechar essa parte. Então, não é forma desrespeitosa. E termino aqui. A própria decisão de seguir a Jesus criaria um clima tenso em algumas famílias para o que ele mesmo já havia alertado. Às vezes, numa mesma casa, um filho creria no Senhor, enquanto o outro não. Nós temos um exemplo quando ele chamou um discípulo e falou assim: Senhor, permita-nos enterrar nosso pai. Não foi? Aí ele falou assim: não, meu filho, deixa que os mortos enterrem os mortos. Né? Então, chamada é urgente, é para agora. Mortos ali porque ainda não tinham tido um encontro com a palavra, né? Esse mortos aí não é morto, não era zumbi que ia enterrar ninguém. Tá? Mas são alguns textos bem complicados de entender. Um posicionamento favorável a Cristo e a sua justiça também poderia implicar a perda de emprego, por exemplo. Mas, de todo modo, um dos pontos centrais desta fé revolucionária era a santidade da família. Nós temos um que perdeu o emprego, né? Um não, né? Todos. Mas teve um que estava trabalhando mesmo, coletor de impostos. A gente vê naquela série lá do Chosen, ele só olhou para o menino: venha. Eu acredito que foi daquele jeito mesmo. A Bíblia não diz que foi daquela maneira, mas não tem nada errado naquilo. Mas é muito bem. Muito interessante, né? Então nós estamos encerrando aqui a nossa segunda aula. Vamos até a próxima, até a terceira. Deus abençoe.